E, são coisas que estão assim. Por exemplo, uma das maiores dificuldades, irmão Ezequiel, de se compreender o livro do Apocalipse é porque ele não segue uma ordem cronológica. Por exemplo, se você pegar os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, está falando sobre as 7 eras da igreja. O 4º capítulo, o arrebatamento. O 5º capítulo do Apocalipse está contando como as 7 eras aconteceu. Ou seja, a morte do Cordeiro, que João chorou que não havia esperança para o mundo. Então, você vê, aqui já tinha passado as eras, aqui já o arrebatamento. Sobe aqui, te mostrarei as coisas futuras, o que vai acontecer depois do arrebatamento. No capítulo 5, remete-se lá ao princípio. Como é que houve esperança para a humanidade com a morte do cordeiro, do leão que se torna cordeiro. E virei e eis um leão, e foi o leão da tribo de Judá, e quando olhei vi um cordeiro. Então você veja que a Bíblia volta lá no princípio das eras da igreja. Aí quando você chega no capítulo 6, você vai ver como foi a batalha que foi travada entre o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo na intenção de confundir esses que haviam sido redimidos pelo Cordeiro. Então você tem aí os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros, aí você tem o 5º selo, que é um período. Mas escuta, o arrebatamento não terminou, as eras da igreja não terminam no capítulo 3, como é que você está falando agora de coisas que vão acontecer ainda? Nem aconteceu e você já tem o adiantamento dos fatos. Aí você pega o 5º selo, onde é que está o 5º selo? O 5º selo está em 1945, a Terceira Guerra Mundial, lá os ditadores, está lá, as almas que foram redimidas debaixo do altar. Ao 6º selo, está na sequência? Não, o 6º selo já é a tribulação. E o 7º selo? O 7º selo é o capítulo 3, que é a vinda do Senhor. Então não segue uma ordem, não tem uma sequência. Ele vai e volta, e isto faz as pessoas ficarem completamente perdidas, sem entender o que é que estão lendo. Se tivesse uma ordem seria fácil. Seria, mas não é mas o próprio Deus, o próprio irmão Brand diz que Deus escreveu a Bíblia como um quebra-cabeça. Você tem que encontrar a peça para poder encaixar ali. Para encaixar. Então, tudo aqui na Bíblia não é uma ordem sequencial.